Paz seja com todos, Deus abençoe a todos, que o Senhor te guarde, o Senhor te sustente a cada dia, em nome de Jesus. Nós vamos começar um estudo aqui para o departamento de música e eu quero também convidar o pessoal do coral também a estar participando, né? Vou estar passando, eu estou sentindo até no coração de passar isso para toda a igreja, tá bom? Esse estudo. Isso aqui é um estudo bíblico que eu faço quando eu sou convidado pelas igrejas para conversar um pouco a respeito do ministério de louvor, e aí é um breve estudo que eu passo, algumas pessoas da nossa igreja já fizeram, e eu gostaria de estar gravando isso em vídeo para o pessoal da música, tá legal? Então espero que seja útil para você. O título é Ministério de Louvor e Adoração com Música na Igreja. Então esse é o título do que seria o nosso seminário, Ministério de Louvor e Adoração com Música na Igreja. E o que eu faço é falar um pouquinho a respeito de cada um desses 5 itens, né? Falar de ministério, de louvor, de adoração, de música e de igreja. Conversar um pouco a respeito disso, ok? E hoje, então, nós vamos falar a respeito de música. Então, desses 5 itens, hoje eu vou começar, então, pelo item música. E aí, já perguntando, né? O que é música? O que é música? E tem muitas respostas. Você pode encontrar muitas respostas. Tem umas respostas que são bastante poéticas, né? Tem respostas que são bastante técnicas, ok? A definição de música que eu mais gosto é: música é a arte de combinar os sons e o silêncio, ok? A arte de combinar sons e silêncio. A gente inclui o silêncio também, porque o silêncio também faz parte do elemento da música. Então, quando você combina os sons com o silêncio com os sons, né, você está fazendo música. Então, é a arte de combinar os sons e o silêncio. E se a gente aceitar essa definição, que a música é a arte de combinar os sons, aí a gente já vai ver que, então, música é uma arte, né? E a arte é feita por quem? A arte é feita por artistas. E então aqui a gente já volta para aquele assunto que está sempre no nosso crentez, né? Quando a gente chama alguém de artista, a gente sempre faz isso assim, foi criado um termo pejorativo, né? O que é isso, né? É um sinônimo de uma coisa que não é boa. Então chamar um sujeito de artista. Quem faz música faz arte, quem faz arte é artista. Só que essa palavra, ela expressa um sinônimo daquele tipo de pessoa que procura fama, né? Que procura destaque, que quer brilhar nos palcos, né? Virou esse termo pejorativo. Então, quando uma pessoa ela faz as coisas buscando atenção para ela, né? Ela estar em destaque, ela estar aparecendo, né? A gente chama, olha lá o artista. Então a palavra artista ficou um termo pejorativo. Não é artista, é aquele que faz arte. E as pessoas que fazem arte dentro da igreja são artistas, mas não de forma pejorativa, né? Você já viu aquele sujeito que toca, né? E ele quer mostrar sua virtuosidade, quer mostrar sua técnica, ele quer aparecer, né? Ele quer ser o centro das atenções, né? Ele não é o louvor, não é a adoração, não é Deus, né? Não é nada, é ele, né? Opa, tá vendo? O cara é o cara, né? Mas é o cara de pudim, né? Porque não tem, não é esse tipo de artista que a gente está falando. Então, artista é aquele que exerce, que faz arte. Então, se for música, vai estar trabalhando em organizar, né, de forma artística, os sons, os silêncios, os ruídos também, né? Notas musicais são sons com frequência regular. A onda ela é regular.
Então, por exemplo, quando você toca lá no violão, se você for na primeira corda, na mais fininha, na casa 5, da mais fininha lá, né, a notinha Lá, você tocar aquela nota Lá, ela vai estar vibrando regularmente 440 vezes por segundo. Tá certo? Pode contar lá, toca lá e conta. Vai dar 440 vezes, 440 vibrações por segundo. Pode contar, você vai ver. Irregular. Agora, quando você bate num tambor, num prato, quando você bate na bateria, por exemplo, esses sons são irregulares, né? E por isso que são chamados de ruídos, né? Que são esses sons irregulares, né? Quando a TV fica fora do ar, aquele chuvisqueiro, né? Aquela coisa toda, tudo aqueles sons são irregulares, são chamados de ruído. Então, quando a gente trabalha com música, artisticamente, ou seja, esteticamente, a gente está organizando essas coisas, né? Então, veja, não é porque você juntou 10 pessoas com um violão, né? Você juntou 10 pessoas com um instrumento que você está fazendo música. Não, você vai precisar organizar, você vai precisar combinar artisticamente, esteticamente, né? Porque senão vai dar só barulho, ok? Vai ser um caos. E mesmo que você quiser, por exemplo, representar o caos, vamos supor, tem uma peça de teatro, tem alguma coisa, né, um filme, um fundo musical que você quer representar lá, o caos, né, você também vai ter que organizar isso de forma estética, de forma artística, para que esse caos ele gere aquilo que você deseja dentro da arte que você está produzindo, seja no teatro, no filme, alguma coisa, no fundo, ok? Então, música é quando a gente combina, quando a gente organiza de forma artística, de forma estética, ok? Então não é porque eu estou tocando um instrumento que eu estou fazendo música. O cara tá tocando um instrumento lá, olha, ele tocou lá uma música, você viu lá que bonitinho? Mas ele está fazendo música? Não, às vezes ele só está tocando, né? Eu sempre digo assim, irmãos, que é muito fácil você ensinar uma pessoa a tocar um instrumento, mas é muito difícil você ensinar a pessoa a produzir música. Por quê? Porque a música tem elementos. Então, só você pegar o violão e tocar, só você bater nas teclas do teclado e tocar, é o primeiro passo, né? Você está tocando, mas ainda não está produzindo música. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito de 4 propriedades do som. Então, o som, ele possui 4 propriedades. A gente vai falar sobre cada um deles: altura, duração, intensidade e timbre. Então, cada uma dessas coisas aqui são propriedades que todo som ele tem. Então, vamos falar a respeito de cada um. Primeiro, a altura. O que é a altura? A altura, ela não tem nada a ver com volume. Há uma propriedade do som que é característica, é o grave e o agudo. Isso que significa altura. Quando você chega na igreja e o som está muito alto, o volume está alto, aí o pessoal às vezes fala assim, nossa, a altura do som, ela tá muito alta, né? Ou às vezes até pior, falar, a altura está forte, né? Não, a altura é grave e agudo. Isso é que na música a gente chama de altura. O grave e o agudo, certo? Isso é altura. Depois a gente vai ver o que é volume. Segundo, duração é o tempo de produção do som. Um som ele pode ser breve, tá, e o som ele pode ser longo, tá. Quando você vai cantar Celebrai com Júbilo, por exemplo, você vê que as notinhas elas são mais articuladas e elas são mais secas, né? Celebrai com Júbilo ao Senhor. Você toca, você canta, né? Com mais ritmo, mais destacado, né? Staccato. E quando você vai cantar, por exemplo, Espírito enche, você vê que é mais longo. Então, é uma diferença. Então, a duração ela é muito importante. Imagina você cantando Celebrai com júbilo, ou, né? Ou Espírito.
O som, então, ele tem o lugar certo para ser longo, né? E para ser breve. Terceiro, intensidade. E aí é que entra a questão do volume, né? De ser forte ou ser fraco. A intensidade do som, ok? Então, quando o som está muito alto, a gente fala que ele está mais forte. Hein? Olha a intensidade, né? Tá forte, né? Ou a intensidade. E isso também na música. Você vai cantar uma música, você não vai cantar como se fosse um linguição, né? Parece uma linguiça, né? Um gomo atrás do outro, é tudo a mesma coisa, né? Não, você tem que ter essa nuance de forte e fraco, né? Uma hora ela é mais suave, outra hora ela é mais intensa, mais forte. Isso vai causando essa dinâmica. Tá vendo? Se você pensar nessas questões, você vai estar produzindo música. Timbre. O que é timbre? Timbre a gente chama de cor do som. Né? O timbre é a cor do som. É aquilo que faz com que a gente reconheça a fonte sonora. Se você fechar os olhos e uma pessoa falar bom dia e outra pessoa falar a mesma coisa, bom dia, e outra falar bom dia, você vai saber quem é que está falando bom dia. Né? Você fala, tal pessoa que falou. Não, agora foi o outro. Por quê? Porque você reconhece o timbre. Se você fecha os olhos lá e alguém toca do, ré, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, do, toca lá no violão. Aí, com os olhos fechados, o outro toca na flauta. Como que você sabe que é um violão? Como que você sabe que é uma flauta? Dá para perceber. Dá para perceber como? Se estão tocando a mesma nota. Dá para perceber pelo timbre, porque o violão tem um timbre, a flauta tem um timbre, o violino tem outro timbre, né? E essas coisas a gente tem que pensar. Eu falo para os alunos de teclado, né? Quando o pessoal liga o teclado e já começa a tocar as escalas, as cadências, tocar as músicas. Vai mudando lá os sons. Quando você muda o som, você está mudando o timbre. Coloca som de string, coloca som de órgão, coloca som... toca a música inteira com um timbre lá diferente, né? Muitos timbres, né, o teclado tem. Vai experimentando os timbres. Tá legal? Então você vê, quando você está fazendo música, você tem que considerar, então, todos esses elementos. Olha lá. Então, a altura, grave e agudo. Então, nessa parte aqui, a música vai ficar mais grave, né? Vai ficar mais intensa aqui no grave. Tal. Então, o contrabaixo, o bumbo da bateria, os instrumentos, a mão esquerda, né? Se você estiver tocando teclado, a mão esquerda do teclado, a parte... Vamos pegar nesse trecho da música e vamos acrescentar coisas graves aqui. E aqui mais no meio, olha aqui, ó, aqui, vamos fazer coisas mais agudas, né? A mão direita do teclado. Olha, vamos fazer aqui na caixa da bateria, nas três cordas de baixo da guitarra, sonzinhos agudos. Vamos intercalar isso, uma hora uma sensação mais grave, outra hora uma sensação mais aguda, né? Uma hora uma coisa mais estacada, né? Pá, 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 né? Mais breve, outra hora uma coisa mais contínua, outra hora uma coisa mais suave, outra hora mais intensa, tudo dentro da música. Você vai trabalhando. Começa a ouvir, né? Coloca lá para você ouvir de verdade. Ouça Bach, né? Ouça Beethoven, ouça Wagner, né? Ouça Stravinsky, ouça músicas clássicas, né? Pianistas, concertos, para você ver o trabalho que tem aquilo, a dinâmica, não é um linguição, não é? Então, procura ouvir as músicas agora e observando essas coisas. Espera aí, vamos ver. Qual a característica dessa cantora aqui? Olha, aqui nesse trecho ela puxou bastante para o grave, aqui ela foi para o agudo. E aqui? Nossa, aqui a duração, olha, ela foi breve, né? Aqui as notinhas foram breves, aqui não. Aqui durou um pouco mais. Aqui foi mais forte, olha como a música cresceu aqui, e aqui ela foi mais suave. Olha os timbres, aqui começou com o violão, depois a mesma frase foi repetida lá com o saxofone. Agora aqui, olha o coral que entrou, são os timbres diferentes cantando muitas vezes a mesma coisa. Então, tudo isso agora começou a virar música. Mesmo que você estiver tocando violão sozinho, você consegue
trabalhar essa coisa da altura, da duração, da intensidade, do timbre, né? Toda essa dinâmica toda. E aqui eu quero fazer um parênteses para os cantores, né? Eu sempre digo que aqui é o puxão de orelha para os cantores. Por quê? Porque geralmente os cantores, eles pensam que cantar é só cantar. Então, o cara, por exemplo, ele fala assim, eu queria tocar violão. Então ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no YouTube, ele vai praticar, ele vai procurar uma escola, vai procurar um professor. Eu quero fazer bateria. A mesma coisa, o mesmo caminho. E aí o cara quer cantar, ele faz o quê? Ele não faz nada, ele só canta. Então, é um engano o sujeito achar que só porque ele canta, ele não tem que estudar teoria musical, ele não tem que estudar solfejo, ele não tem que estudar respiração, articulação, ele não tem que estudar música. Cantor é um bicho preguiçoso, gente. Cantor, ele só canta, não se interessa com dinâmica, com articulação, de pesquisar. Raríssimos os casos, hein? Raríssimos os casos do sujeito que gosta de cantar e vai atrás de uma aula, vai atrás de um curso, vai atrás de se aperfeiçoar em canto, vai atrás de saber música, né? Então, o cantor, ele tem que conhecer a linguagem musical, não só as questões técnicas de música, mas também as questões de equipamento. Pergunta para algum cantor se ele conhece alguma coisa a respeito de microfone. Existem vários tipos de microfones, né? E as características de cada microfone. Pergunta para o cantor se ele conhece, por exemplo, as questões da mesa de som. O que é ganho, o que é treble, o que é low, o que é médio. Né? Não sabe. Chega, tem uma voz afinada, tem uma voz bonita, vai lá e canta. E pronto, acabou. Né? Às vezes nem bonita nem afinada. Né? Depende da necessidade da igreja. Né? Então, os cantores precisam aprender, né, a técnica musical, teoria musical, o que é harmonia, o que é improvisação, o que é escala, formação de acorde, o que é campo harmônico, tudo isso. Né? Então, se a gente diz assim, por exemplo, né, o tecladista diz assim, o cara do teclado, nessa passagem que modula para si bemol, não seria melhor a gente tocar uma cadência aqui relativa? O que vai acontecer? Pronto, né? O cantor vai ficar um olhando para cá do outro, sem saber o que está acontecendo. Não é com nós. Esse negócio aí de modular, tônica relativa, né? Olha, faz aqui uma pentatônica. Não é com o cantor. O cantor só vai cantar. Fica boiando, né? Então, puxão de orelha. Cantores, com essa facilidade que a gente tem, né, de internet, que coisa maravilhosa. No meu tempo, um dia eu conto como era difícil. Se hoje, né, eu tivesse 18 anos, carinha, eu estava no céu, viu? Então, voltando aos elementos musicais. Cada um desses elementos mexe com as pessoas que estão ouvindo. Então, tudo isso aqui mexe com o corpo, né? Mexe com os sentimentos, né? Porque a música é o elemento que tem ritmo, né? Então, você vai trabalhar o ritmo da música. Quando você vê lá a escola de samba, ninguém fica parado, né? Babando lá, ouvindo uma escola de samba, tocando lá. Não, o pessoal começa a se mexer, não é? Músicas, então, mexe com o corpo. Eu, particularmente, eu não gosto... Né? Quando eu estou tocando na igreja, eu não gosto de falar fiquem de pé, batam palma. Eu não gosto disso. Eu gosto muito assim de estar tocando, então eu sei qual é a intenção da música, né? E aí então, quando eu toco, eu fico muito feliz, porque a gente começa a tocar música, as pessoas já começam a ficar de pé, e as pessoas já começam a bater palma, já começam, né? E aí, por quê? Porque foi a música que levou a fazer isso. Não foi um comando, fique de pé, bata palma, rola, deitar. Não foi comando, ok? Foi uma coisa assim que foi, realmente a música foi levando aquilo. A música pode mexer com o humor da pessoa, né? Pode mexer com a memória, né? Mexe com a alma. Então eu tenho certeza que tem músicas que você ouve que te traz lembranças. Dia do teu batismo, qual foi a música que tocou, no dia em que você aceitou Jesus, no dia quando você casou, que você estava entrando, quando você estava namorando. Tem música que vem à memória, não só coisas boas, né? Coisas ruins também. Tem gente que ouve músicas e tem um sentimento, poxa, eu não gosto de ouvir essa música que faz lembrar tal coisa e tal coisa, uma coisa desagradável. Então, olha, você vê o valor da música, não é?
a música, então, ela tem tudo, ela mexe com as pessoas, mexe com as pessoas. Uma coisa que eu gostaria é de deixar também claro que o seguinte, não é só a questão do som, mas você que toca na igreja, você que canta na igreja, também tem que se preocupar com o visual. Porque quando você está cantando ou tocando lá em cima, as pessoas estão te vendo. E isso passa também uma mensagem para as pessoas, né? Não só o som que você está fazendo passa uma mensagem, como eu disse, você canta uma música, se você criar toda aquela dinâmica, né? Daquilo que eu falei das questões musicais, lá das propriedades do som. Se você, determinadas músicas vai provocar algumas reações, né? O que acontece? O visual também é muito importante. Então, por exemplo, aquelas coisas, né? Músicas, dá vontade de pular, dá vontade de virar cambalhota, dá vontade de cuspir fogo. E a pessoa lá tá assim, né? Dá vontade disso, dá vontade daquilo. Você tem vontade de dormir. A música, a letra, né? A música e a letra tá falando que dá vontade, mas a pessoa tá lá, assim, está, né? Tá brincando de estátua. Né? As minhas mãos eu quero levantar. Você já viu isso? Né? O cara tá cantando as minhas mãos eu quero levantar e não levanta. Né? É complicado. As pessoas estão te olhando e tudo isso é o quê? Você está comunicando algo para as pessoas. Pensa nisso. Né? Você já viu alguém completamente estático, né, com cara de cansado, cantando esse tipo de letra, né, que é toda agitada. E quando a música vem acompanhada de letra, né, então um outro elemento aí é agregado. Então não é só o visual de você levantar as mãos, fechar os olhos, isso, né, da sua roupa também. Eu falo isso na primeira aula de canto, eu falo a respeito da roupa que a pessoa deve usar, né. Então quando você, por exemplo, canta e tem também uma letra, você vai trabalhar a interpretação, articulação, a dinâmica. O que é dinâmica? A dinâmica é aquela hora que é mais fraco, aquela hora que é mais forte, ok? As gesticulações, né? Eu tenho que ficar de olho aqui, viu, irmãos? Porque para não terminar o vídeo aqui. Já estou quase terminando. Então, quando a gente vai cantar e com letra, se a letra está falando, há um doce espírito aqui, há um doce, a palavra doce, interprete a palavra doce, ok? Se homem de guerra, Jeová, é outra letra, né? Outra intensidade, outra dinâmica. As letras, você trabalha esse tipo de coisa também. A gente não pode deixar de falar das roupas, e não se esqueça que as pessoas não estão somente ouvindo, elas estão te vendo tocar e cantar, né? Tem gente que diz, né? Que fala assim, eu estou fazendo para Deus. Não, você não está fazendo só para Deus, deixa de ser tonto. As pessoas estão olhando para você. Você está levando a igreja à adoração, você está conduzindo a adoração para a igreja. A multidão está adorando porque você foi colocado ali para levá-las a adorar. Então para com essa imbecilidade de achar que você só faz para Deus. Fica na tua casa então fazendo para Deus. Você não precisa subir no palco, pegar o microfone e ficar lá na frente se exibindo para as pessoas. Né? Então, quer dizer, eu canto para Deus, me exibo para as pessoas. Não é isso, gente. A gente trabalha em função de Deus, para glorificar a Deus e para levar as pessoas ali a glorificar a Deus. Então eu quero encerrar aqui, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre esse conceito, né? De falar com as pessoas e de falar com Deus. Quando eu digo assim, não há Deus maior, eu estou falando isso para as pessoas, levando as pessoas a declararem isso, né? Quando eu digo assim, tu és soberano, né? Sobre a terra. Quando eu falo isso, eu estou falando para quem? Para Deus. Então, eu estou levando a multidão a dizer isso para Deus, mas eu estou falando para Ele. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Eu estou falando para Ele. Mas quando eu falo assim, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando, eu não estou falando para Deus. Quem que falou aqui? Quem que diz que eu estou falando para Deus? Matar o teu sonho, sufocar o... Não, eu estou falando para as pessoas ali.
ok? Então, existem letras que são direcionadas para o público, existem letras que são direcionadas para Deus. A gente tem que discernir isso daí. Eu não canto, por exemplo, para o público de olho fechado com a mão para cima. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito mais sobre isso, tá bom? É que o tempo aqui do vídeo está esgotando. Eu espero que seja útil para você. Medite sobre isso, faça seus comentários, ok? Coloque aí algumas dúvidas que você tem a respeito dessas coisas todas, ok? Eu acho que é só isso daí, tá bom? Queridos, Deus abençoe, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixa lá o seu comentário, ok? E vamos continuar. No próximo estudo a gente vai falar sobre esse conceito de sacerdote e o conceito de profeta. Deus abençoe, fique em paz, Deus te guarde, te proteja e te sustente a cada dia em nome de Jesus.